Pastor Elmer é o próximo profeta, é o nosso diretor-geral de Cultura e Educação Cristã, é também o secretário do Conselho Geral, é pastor no campo de São João Clímaco, na capital de São Paulo. Pastor Elmer tem sido instrumento de Deus, trabalhando, servindo de uma forma tão linda, tão excelente. E nós somos gratos a Deus pela vida do pastor Elmer. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, eu te dou graças pela vida do teu servo, pastor Elmer, a quem tu tens constituído, Senhor, nesta pasta tão importante da igreja, a área teológica de nossa querida igreja. Pai, agora vamos ouvi-lo, nós precisamos ouvir tua voz, misturada à voz dele, e nós queremos ouvir o Senhor por meio dele. Use o Senhor, para que nós sejamos também edificados ainda mais. Fale conosco, Pai. Cuide da nossa mente, do nosso intelecto. Nós queremos conhecer mais e melhor. Use o teu servo para nos abençoar nesta ministração. Nós o recebemos como profeta do Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Alegria compartilhar esses dias com vocês, esta comunhão e toda esta renovação. Eu tenho testemunhado isso, né? Todos os CRMs que eu tenho participado, Deus tem renovado a minha vida, o meu ministério, e é sempre bom estar com vocês. Eu quero aproveitar que o pastor Onésimo falou aqui. Eu quero falar alguns minutos aqui, rapidamente, sobre o material, né, que a nossa igreja está disponibilizando aos pastores. Inclusive, ao término aqui desta reunião, o pessoal da DGSEC estará lá na porta entregando esse kit aí para todos os pastores. A primeira revista é Organizando o Ministério de Integração. É um ministério muito importante para a igreja. E nessa revista tem uma nova lição, a lição Inclusão das Pessoas com Deficiência. Então, pela primeira vez, essa revista tem uma nova lição a ser estudada, que é sobre inclusão de pessoas com deficiência. A segunda revista que vocês receberão é exatamente o que o pastor Onésimo estava dizendo, Vida Abundante, que é uma ferramenta de evangelização e discipulado. E a revista Vida Abundante Professor também estará no kit que vocês estarão recebendo para treinar os professores, para que os professores utilizem no campo. Também a revista Nossa Missão, que é para membros da igreja, pessoas batizadas ou novos membros, pessoas que estão vindo de outra denominação, para conhecer o avivamento bíblico e aí serem recebidos como membros. A revista Nossa Missão. E, por fim, a última revista do kit que vocês vão receber, a revista Discipulando, que é a continuidade do discipulado, tanto da Nossa Missão quanto da Vida Abundante. Então, todas essas revistas vocês receberão e ainda receberão também o Devocional Ruios. Os filhos que estão aqui vão receber hoje à tarde, e os pastores também vão receber o Devocional Ruios, que é um material para o devocional junto com a família. Esse material, tirando o Ruios, esse material é o PAEC. O PAEC, que é o programa avivalista de evangelização e crescimento, e não está todo o material aqui. Com exceção, o que não está aqui é a revista Pequenos Grupos. Então, mas esse é o material todo do PAEC. Lógico que o PAEC também tem as ações da DGEM, né? Então, não é só esse material, também tem
as campanhas, todo o material que a DGEM também organiza, que acompanha, porque é o programa avalista de evangelização, de evangelismo e crescimento. Então, os pastores, só para reforçar o que nós estamos, a gestão inteira trabalhando e passando para os pastores o conteúdo aí desse programa. Lembrando também que esse programa ele está também disponível em áudio para ser ouvido, né? Audiobook, e também em estudo pelo YouTube e EAB Educação. Então, se os pastores talvez não é inscrito ainda no canal EAB Educação, tem lá os treinamentos também para os líderes, para o pessoal que estará utilizando esse material. É só abrir a revista, tem o QR Code que vai jogar diretamente lá para o canal EAB Educação. Eu quero fazer menção aqui também, pastores, que nós estamos com alguns lançamentos de livros, né? Ontem tivemos o lançamento do livro do pastor Elio Ferreira, hoje do pastor Josimar, e também da missionária Ilka, o livro aqui Ativando os Filhos de Pastores para um Avivamento. O livro da missionária Ilka, procurem diretamente com ela, e os demais com a própria editora, com a própria livraria da nossa igreja, que está presente no evento. Amém? Quero, então, compartilhar com vocês, né, a palavra, dizer que eu estava, né, desde o momento que fui convidado, né, sentindo o peso da responsabilidade, aquele frio na barriga, né, que o pessoal diz, mas depois que o pastor Levino pregou aqui, agora eu estou com, né, um iceberg na barriga, né? Deixou de ser um friozinho. O pastor Levino perguntou para o pastor Andrés, quanto tempo? Eu torcendo para o pastor Andrés falar umas 2 horinhas, tá? Você pode encerrar. Mas glória a Deus pela sua vida, pastor Levino. Tenho aprendido muito contigo e os demais pastores que já ministraram aqui. Eu sou o mais novo aqui dos meus pares, né, do Conselho Geral. Então, até mesmo um testemunho que eu tenho aprendido muito, muito com o Conselho Geral. Muito mesmo. Questão de comportamento, de ética, de maturidade, de conhecimento, de experiência, né? Então, por eu ser o mais novo, eu estou sempre mais em silêncio e fazendo mais perguntas do que respondendo. Então, tenho aprendido muito com o Conselho Geral e Deus tem me dado esta graça, né, de ser o mais novo, mas também, como o pastor Newton falou aqui na pregação, eu quero também, eu peço isso ao meu Deus, que eu também já esteja um dia entre os mais experientes e os mais velhos também, que eu tenha vida, né, e que eu possa continuar crescendo e amadurecendo na minha vida espiritual, na minha jornada com Deus e com os meus irmãos. Então, uma palavra de gratidão aos meus irmãos, né, que têm me ensinado muito, e os meus professores estão todos aqui, irmãos. Eu fui formado nesta igreja, eu me batizei nesta igreja, eu fui formado nesta igreja, todos os meus professores estão aqui, não só do seminário, né, os do seminário estão aqui também, mas da vida, os professores das lições da vida, eu tenho aprendido muito com vocês. Eu quero ler apenas um versículo. O tema que eu vou desenvolver com vocês é o pastor e o cultivo da mente. E eu quero ler apenas 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Mas eu gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta, porque eu vou discorrer aqui dentro da carta. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: quando vieres, traz-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Acredito que na tradução que está sendo compartilhado aqui, a NVI, ela só tem uma mudança, ao invés de principalmente, especialmente. Então, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente, essa é a única palavra que muda, especialmente
Os pergaminhos, na primeira tradução, eu usei a King James. Então, eu quero começar aqui definindo essa questão do cultivo, que talvez seja a palavra-chave aqui do nosso estudo, da nossa mensagem. Esta palavra, ela vem de cultura. Na linguagem bíblica, é o ato de plantar e desenvolver plantas, é uma atividade agrícola. Cultivo, o Antigo Testamento principalmente usa essa palavra sobre atividade agrícola. O Novo Testamento usa essa palavra de forma figurada. Em Hebreus usa essa palavra falando exatamente do cultivo, da agricultura, de cuidar da terra, de cultivar a terra, de desenvolver plantas como uma atividade agrícola, mas ela usa de uma forma figurada. E é desta forma que eu vou apresentar esta mensagem aqui. O cultivo, o pastor é o cultivo da mente, mas dizendo de forma figurada, logicamente. Então, de forma figurada, se nós pegarmos um dicionário de sinônimos, então, de forma figurada, cultivo, sinônimo de cultivo é educação. Isso é um sinônimo da palavra cultivo. Erudição, desenvolvimento, são sinônimos de cultivo. Aperfeiçoamento é uma palavra que é sinônimo de cultivo. Melhoria. Então, quando você ver uma placa, estamos em reforma. Uma reforma propõe uma melhoria no espaço, em algum lugar. É cultivo. Ali está acontecendo o cultivo de alguma coisa. Está tentando melhorar, progredir. E também dedicação. É um sinônimo de cultivo. Então, é sobre isso, é nesse sentido que eu vou apresentar aqui esta mensagem a vocês. Então, o pastor, ele está sempre em desenvolvimento. O pastor, ele está sempre em melhora. É uma ação contínua. Cultivo propõe uma ação contínua. Então, eu sou pastor há 18 anos. Dou uma olhada para trás, acabei de contar o meu próprio exemplo aqui, o quanto eu estou aprendendo, o quanto eu estou desenvolvendo, enquanto eu estou crescendo com os meus irmãos. Eu olho para trás e eu vejo então a melhora, o desenvolvimento, o quanto foi cultivado o ministério. E isso também já foi falado aqui. Eu confesso aos pastores que eu nunca tinha lido as cartas pastorais pesquisando esse tema. Nunca tinha feito essa observância. Ou já li várias vezes, tem cadernos de anotação, porque eu gosto de escrever anotações. Mas sobre esse tema em específico, eu nunca tinha lido as epístolas pastorais. E quem escreveu as epístolas vão então falar rapidamente sobre o nosso foco, que é Timóteo. Mas o escritor é Paulo, então é preciso também entender como o apóstolo Paulo viveu e para que a gente possa entender melhor esse desenvolvimento. Porque ele é a pessoa, de fato, que pode falar e orientar e recomendar o desenvolvimento ou o aperfeiçoamento de um pastor. Então, Saulo, ele nasceu em Tarso. O livro de Atos que menciona pela primeira vez Saulo. E ele era da tribo de Benjamim. E o seu nome Saulo é o nome Saul no Antigo Testamento, é o mesmo nome. Ele é um judeu, só que de cidadania romana. Isso aqui é importante para aquilo que eu quero dizer para vocês aqui nesta manhã. E a família dele mudou para Jerusalém. É o livro de Atos que fala sobre isso, tanto da sua cidadania romana, é Atos 16, e da sua mudança para Jerusalém, Atos 22. E ele foi educado aos pés do rabino lá, do Gamaliel, do mestre. E ainda jovem, ele começou a perseguir a igreja, ainda jovem. Atos 26, o próprio Paulo conta a sua história.
E também, ao que tudo indica, ele era de uma família de destaque na sociedade, por causa do estilo de vida, da educação. Ao que tudo aponta, ele era de uma família de boas condições financeiras. E ele se tornou um fariseu. O fariseu, esse nome fariseu é um separatista, é aquele que tem um modelo de interpretar a lei e acredita que esse é o único modelo, o modelo certo que deve ser seguido. Então, impõe duras penas para seguir a lei, apesar que nós temos um conceito dos fariseus, porque Jesus apresentou o conceito, que vocês impõem duras penalidades da lei, mas vocês mesmos não praticam. Para nós, fariseu é alguém que dá lição no outro, mas ele mesmo não aplica a lição na vida dele. Mas nós temos esse conceito por causa de Jesus, porque sem esse conceito, o fariseu é respeitadíssimo na sociedade da época. É uma pessoa que é um doutor da lei. Então, quando um judeu quer saber algum detalhe da lei, para quem pergunta? Para o fariseu. Ele conhece, ele domina, ele tem estudos. Mas aí vem Jesus, na sua forma indutiva. E diz: raça de víboras, sepulcro caiado. E aí nós temos o conceito do Mestre Jesus, do Senhor dos Senhores. Mas Paulo é um fariseu, é estudadíssimo, um doutor da lei, perseguidor dos cristãos ainda cedo, mas aproximadamente, não dá para dizer exatamente, mas Paulo se converte com 29 para 30 anos, a conversão dele. E a sua primeira viagem missionária, ele já tinha aproximadamente 40 anos, 41 anos. Então, demora em torno de 10 anos entre a sua conversão e o início do seu ministério como missionário. Não foi de um dia para o outro. É que a gente lê a Bíblia, passa a página, mas os dados apontam que ele demorou em torno, mais ou menos 10 anos para ir para o ministério como missionário. E aproximadamente com 63 anos ele foi martirizado. Paulo, ele escreve então a Timóteo. Timóteo, ele é filho de Eunice e neto de Lóide. Essas mulheres que são faladas na Bíblia como exemplos de fé verdadeira, é o que diz em 2 Timóteo, capítulo 1, porque elas ensinaram as sagradas escrituras a Timóteo. Mas, ao que tudo diz também, ao que parece, Timóteo não era um judeu prosélito, ou seja, praticante, porque ele já é jovem, mas não tinha sido circuncidado ainda. Então, alguma coisa aí, ao que tudo indica, é isso mesmo, ele não praticava o judaísmo, mas foi ensinado nas Escrituras. E Paulo encontrou Timóteo numa cidade chamada Listra, que era uma das cidades da Galácia, daquela região dos Gálatas, que era um conjunto de cidades. Listra é uma dessas cidades. E Paulo encontrou ele na segunda viagem missionária, é o que diz lá em Atos 16, e então leva Timóteo consigo. Está Paulo e Silas, Barnabé não está mais com ele, Barnabé teve um desentendimento, nós vamos falar sobre isso aqui também com Paulo. Então, Paulo e Silas vão para um lado, Barnabé e Marcos vão para o outro, e aí em Listra, Paulo leva Timóteo consigo para ser um ajudante missionário. Então, esse é Paulo e Timóteo. Paulo, então, a partir que leva Timóteo, ele começa a discipular, ele começa a ensinar, ele compartilha a vida, a jornada, a missão com Timóteo. Timóteo começa a ser esse ajudante. E então, no fim da sua vida, porque segundo Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo, e essas palavras aqui foram as últimas escritas pelo apóstolo Paulo, no fim da vida, então, e em prisão, o apóstolo Paulo escreve essas que são as epístolas. Um detalhe sobre as epístolas pastorais. Elas são cartas pessoais. Elas, junto com Filemon, constituem as 4 cartas que não são enviadas à igreja, mas a pessoas. Diferente de outras
das outras, né, que foram enviadas às igrejas, aqui nós temos nessas cartas um afeto pessoal. Aqui é Paulo querendo falar no particular com Timóteo, no particular com Tito, no particular com Filemon. É pessoal, não é uma carta. A primeiro momento, Deus já sabia que essas cartas chegariam a nós, ficariam públicas e toda a igreja compartilharia desta mensagem, mas a primeiro momento não. Nós estamos falando aqui de uma carta pessoal. E elas foram escritas com o propósito de assinalar conduta. As pastorais. Assinalar conduta. Mostrar comportamento daqueles que são vocacionados no pastoreio do povo de Deus. Como deve se comportar um pastor? As cartas pastorais respondem. Elas deixam isso bem claro. Então, ao longo dos anos, compreendeu-se que estas cartas, elas não possuíam, então, apenas significado pessoal. Os pais da igreja escreveram sobre isso. As primeiras listas, quando para a formação do cânon do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, também entenderam isso. As pessoas que trabalharam em cima desta coleção que nós temos da Bíblia do Novo Testamento, consideraram isso, que essas cartas não poderiam ser apenas... elas cumpriram o propósito primeiro, que era para um afeto pessoal, uma conduta pessoal, mas elas também, elas referem-se à igreja, aos vocacionados, à igreja. Entende-se que ao longo dos anos, então, elas deveriam ser regra pastoral. Ela foi definida assim, as epístolas, é regra para pastor. Quem é vocacionado não pode atuar sem antes estudar estas regras. Sobre 2 Timóteo em específico, que é o nosso objetivo aqui nesta palavra. Paulo escreve de uma prisão em Roma. Paulo está em Roma. Timóteo está em Éfeso. É tanto que ele diz, eu estou mandando aí alguém para Éfeso e você vem aqui para ficar comigo. A primeira vez que Paulo estava preso em Roma, ele estava numa espécie de prisão domiciliar na casa de César. É o que Atos 28 diz. Ele tinha liberdade, tinha a guarda pretoriana, ele poderia ir e vir, poderia falar abertamente de Jesus. Inclusive, ele ficou 2 anos. Ele mesmo relata isso, evangelizando, comunicando, levando Cristo a muitas pessoas. Mas desta vez, não. A segunda prisão em Roma já é uma prisão insalubre, sabe? Aquele lugar que faz mal à sua saúde. Você ficar ali faz mal à sua saúde, o cheiro, as paredes, o próprio tratamento que ele estava tendo ali. Nessa segunda prisão, ele já está num semi-calabouço, poderia dizer assim, num lugar terrível de se ficar. E é ali que ele está pedindo a Timóteo, escrevendo a Timóteo, falando com Timóteo. Então, aquela primeira prisão, ele teve, de certa maneira, algum cuidado ali. Inclusive, quando ele está preso a primeira vez, ele pede à igreja para que ore, para que ele fique livre. Agora ele nem pede para a igreja mais, ele já está sentenciado, é apenas esperando a sentença cumprir. Ele vai morrer daqui a pouco, porque ele só está aguardando o cumprimento da sentença. O historiador da igreja Eusébio de Cesareia, não é um texto bíblico, né, mas ele é um historiador ali dos primeiros anos da igreja, que ele narra o martírio dos apóstolos. Né? Nós sabemos como os apóstolos morreram por causa da história da igreja de Eusébio de Cesareia, e ali ele diz que Paulo então foi decapitado, cabeça cortada, uma vez que ele tinha cidadania romana, e como cidadão romano ele não podia morrer crucificado, porque a cruz era para condenados, mas não cidadão romano. O cidadão romano deveria ter uma morte mais lenta, e a cruz poderia demorar até 36 horas para alguém morrer. A pessoa ficava pendurada no madeiro até 36 horas para servir de exemplo, de agonia, de tortura mesmo. A cruz era um símbolo de tortura.
Então a pessoa poderia ficar ali para que todos pudessem passar e ver alguém se agoniando e sendo torturado naquela cruz para não cometer delitos também. Então era uma tortura para quem estava sendo morto, mas para a sociedade da época também, para que pudesse intimidar, para que não pudesse cometer crimes. E o cidadão romano não podia passar por isso, cabeça cortada. No caso de Jesus não demorou muito tempo, porque ele foi transpassado também. Mas a crucificação, antes dos romanos, os gregos já faziam, mas os romanos especializaram na tortura. Paulo está nesse momento, irmãos. É o último momento da vida dele. Ele está encarcerado, ele está preso. A prisão não é boa, não é prisão domiciliar, não é na casa de ninguém. E qual foi o motivo da prisão de Paulo? Não foi porque ele estava pregando o evangelho. Nesse caso aqui não foi. Aqui, nesse caso em específico, ele foi preso e condenado como causador de desordem. Inclusive, Paulo foi um dos condenados quando Nero colocou fogo em Roma. E colocou culpa nos cristãos. Paulo estava entre aqueles que foram condenados por esse motivo. O que levou ele à prisão como causador de desordem. Então, nesta condição, Paulo orienta Timóteo. E tinha uma preocupação específica. Qual é a preocupação específica de Paulo a Timóteo? A preocupação específica é: Timóteo, como está a sua mente? Como você está desenvolvendo a sua mente? Como você está saudável da mente? A sua mente está boa, meu irmão? Você é um pastor, você está pastoreando o povo de Deus. Como está o seu desenvolvimento, a sua educação, a sua erudição? Como está a doutrina, a sã doutrina, que ele fala tantas vezes? E aí, pastor, essa é a primeira questão que eu chamo a atenção para você, que Paulo chamou de Timóteo. O pastor tem que ser ensinável. O pastor tem que ser ensinável. Eu não posso querer só ensinar. Eu preciso sentar para aprender também. Eu não posso achar que só eu sei. Tem muita gente que sabe, que pode me ensinar. Muito mais do que eu. E aí o pastor Levino falou dos pastores do YouTube, né? E que pregam demais no YouTube. Por isso que eu prefiro o pastor Onésimo, o pastor Levino, o pastor Zé Neto, o pastor Romildo pregando. Porque eu não estou vendo eles pregando só no YouTube. Eu estou vendo eles pregando, o Paulinho, o Celso. Eu não estou vendo eles pregando só no YouTube. Eu estou vendo eles compartilhando a vida deles comigo. Por isso eles são excelentes. Então, cuidado com sentar para ouvir só no YouTube e aplaudir e ficar achando que é os do YouTube que são bons. Cuidado, pastores. Quem é bom é quem está aí do seu lado. Pregando com a vida. Vamos aplaudir a Deus pela vida dos pregadores que estão aí, um do lado do outro. Louvado seja o nosso Deus pela sua vida. E é você que eu gosto de ouvir, pastor. São os senhores que eu gosto de ouvir. Paulo está orientando, recomendando alguém que é ensinável. Timóteo é ensinável. E o que Paulo, então, orienta, pensando no cultivo da mente? Então, Paulo, por exemplo, a respeito da sã doutrina, o que contrapõe a sã doutrina? O que é o contrário de sã doutrina? Heresia. Heresia é o contrário de sã doutrina. Então, Paulo tem que falar de heresia. E iluminar a mente, cultivar a mente de Timóteo para que ele fique esperto. Quais heresias Paulo está falando? Primeiro, os que negavam a ressurreição do corpo. Esta era uma heresia. Diziam que a ressurreição já havia acontecido. Paulo expõe esta heresia no capítulo 2. Olha o que diz o capítulo 2, em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18.
Paulo diz: eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. E a ressurreição é um tema recorrente em Paulo, recorrente. 1 Coríntios capítulo 15, um tema só sobre ressurreição. Tessalonicenses, quando ele diz: quando Jesus voltar, primeiro os que morreram vão ressuscitar, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. A ressurreição não aconteceu ainda. Paulo tem que dizer para Timóteo: isso não aconteceu ainda, isso vai acontecer um dia. Mas tem gente pregando sobre isso, tem gente falando sobre isso. Paulo orienta Timóteo. Timóteo precisa saber sobre aqueles que negavam a ressurreição do corpo. Um outro tipo de orientação, de heresia que Paulo orienta Timóteo é sobre o intelectualismo especulativo. Os pseudo-intelectuais que ficavam delirando em discussões tolas e vãs. Na ocasião que o apóstolo Paulo falou sobre o obreiro aprovado, é que a gente lê só o 15. Procura apresentar-te. Nesta ocasião que Paulo diz sobre o obreiro aprovado, Paulo diz no capítulo 2, versículo 23 e 24, Timóteo, evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Pastor querido, não entre em controvérsias vãs e inúteis. Pastor do céu, você milita pela causa de Cristo, não dos homens. Esta é a causa do Evangelho. E quem milita por esta causa não pode envolver nas militâncias desse mundo. Desenvolva a sua mente, pastor. Eu estou aqui me esforçando ao máximo para amadurecer. Nós precisamos entender que isso é uma heresia. Paulo toca nesse assunto. Esse tal do intelectualismo especulativo. Fica especulando um monte de coisa e acaba sendo coisas inúteis, vãs, não faz você crescer no seu ministério, não faz você desenvolver no seu ministério, não faz você aperfeiçoar no seu ministério. Uma outra heresia que Paulo fala e orienta, e ensina, Timóteo esclarece para Timóteo sobre o cultivo da mente dele é o chamado ascetismo. O ascetismo, essa é uma palavra grega do verbo asketes, que é disciplina, disciplinar ou disciplina. Então, ou exercitar é a palavra mais adequada, é aquele que se exercita. Então, havia um pensamento e uma doutrina naquela época que afirmava que a disciplina ou o autocontrole do corpo seria o caminho de volta para Deus. Tira Jesus e coloca isso. Então, na ocasião também, Paulo falou sobre estes. Por quê? Porque esses eles tinham uma aparência de piedade, esses homens. Eles tinham uma aparência de piedade, mas terminava sempre na imoralidade. Então tinha aquela aparência piedosa, né? Vamos nos disciplinar, vamos nos exercitar, vamos fazer isso, e o caminho aqui para estar, parece a primeiro momento parece até interessante, né? Porque o Evangelho fala sobre disciplina espiritual, mas nesse caso aqui, estavam levando a imoralidade, ou seja, na ocasião que o apóstolo Paulo fala sobre a impiedade dos últimos dias, ele denuncia a vida dessas pessoas, que é no capítulo 3. Então ele diz que dos últimos dias que sobrevirão tempos difíceis, e aí, então ele começa a fazer uma lista aqui de pessoas gananciosas, arrogantes, e Paulo faz questão de mostrar isso. Tudo isso, irmãos, pode se resumir na pior das heresias
dos primeiros séculos, que é o gnosticismo. É evidente que aqui tem um pano de fundo herético que cobre todas as demais, e é o gnosticismo. Está envolvido em todas isso aqui. Ou seja, no gnosticismo a gente consegue ver o intelectualismo, a imoralidade, a negativa de contemplar a possibilidade de uma ressurreição corporal. Então, o gnosticismo foi o pior dos males, uma mistura do cristianismo com a filosofia e com aspectos de ir subindo degraus na relação com Deus, só que os últimos degraus pouquíssimas pessoas alcançavam, então aquela falsa espiritualidade, tudo isso está dentro do gnosticismo, e nós também não podemos deixar de mencionar o próprio judaísmo e o legalismo, que Paulo também fala. De qualquer forma, nos capítulos 3 e 4, e aí aqui é exatamente onde nós lemos, aqui o capítulo 4, Paulo está dando recomendações a Timóteo. E a partir do versículo 9, veja que nós lemos apenas o 13, mas a partir do versículo 9, então, são as recomendações finais. Literalmente, são as últimas palavras escritas do apóstolo Paulo antes da sua morte. E aqui demonstra de fato a autoridade de Paulo para dar esses conselhos, essas recomendações a Timóteo. Um homem de mente cultivada, um homem de mente aperfeiçoada, amadurecida, orientando um jovem pastor para que ele também adquira maturidade, desenvolva. Mas o mais impressionante é a própria mente do Paulo, porque a mente do Timóteo, ela está sendo cultivada, ela está sendo desenvolvida por Paulo, o apóstolo. Mas olha como irmãos, esses versículos, do versículo 9 a seguir, como tem uma demonstração da mente do próprio apóstolo Paulo, no momento terrível da sua vida. Então, nesse momento, ele fala do abandono. Se você acompanhar comigo aí, a partir do versículo 9, ele, nas suas recomendações, ele fala do abandono que ele sofreu, ele fala da situação que ele está passando, mas ele não demonstra nenhum tipo de coração nervoso, raivoso, vingativo. Não, ele toca em feridas, em coisas que aconteceu no passado, mas ele fala de uma forma tão saudável, ele fala de uma forma tão abençoadora. Ele prefere falar de pessoas ao invés de falar dos seus feitos. Esse é o primeiro ponto. É a primeira questão aqui, o primeiro princípio. Ele fala de pessoas, ele apresenta pessoas, ele fala, e não só de pessoas que ele teve boa relação ou convivência, mas até de pessoas que ele teve situações difíceis, situações de enfrentamento, mas fala também de perdão, fala também da graça de Deus. É um homem curado, é um homem saudável. É um homem que, apesar de todas as situações, de todos os problemas que enfrentou, de todas as lutas e dificuldades que ele está finalizando a sua jornada, está sentenciado à morte, ele está finalizando a sua jornada, mas com uma mente muito boa, curada, uma mente saudável. A prova disso, no versículo 9, ele diz: Timóteo, procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Porque Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para a Tessalônica Crescente. Foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Veja, ele fala de um abandono por parte de Demas. Ao que tudo indica aqui, irmãos, Demas foi um companheiro que iniciou os trabalhos com Paulo, mas ele viu que aquilo ia custar a vida dele, como custou a vida de Paulo. Então ele não estava disposto a morrer por essa causa. Então, quando ele viu que o negócio foi afunilando e de fato ia levar ele à morte também, então ele abandonou Paulo. É mais ou menos aquela situação, né? O barco está afundando
e eu vou pular do barco. E ele fala do abandono. Mas ele pede a Timóteo, eu preciso da sua companhia. Sabe, queridos pastores, quem tem uma mente cultivada em Cristo, sabe da importância das boas companhias. Timóteo, eu preciso da sua companhia. Quem você sentiu falta aqui no CRM? Você sentiu falta de alguém aqui no CRM? Quantas pessoas que não estão aqui, talvez, querido pastor, você poderia ligar para ele em algum momento, falar, pastor, estou sentindo sua falta aqui. Talvez você poderia mandar uma mensagem para ele, dizer, pastor, senti falta da sua companhia aqui, porque é muito bom estar contigo, porque é muito bom sentar à mesa, porque é muito bom sentar ao seu lado, é bom conversar contigo. Paulo não tem vergonha disso, irmão. Paulo diz, Timóteo, eu preciso da sua companhia aqui, vem. Eu estou precisando de você aqui. Ele não tem vergonha também de dizer do abandono que Demas, de relatar o abandono da parte de Demas. Ele não tem problema também com isso. Ele diz que Lucas está com ele. No versículo seguinte, somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traz-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Meu Deus, olha um grande milagre aqui, irmãos. Olha um grande milagre aqui. Lucas está comigo, é o único que está aqui comigo. Nada mais, nada menos do que os dois maiores escritores do Novo Testamento. Dois evangelistas, Lucas, o evangelho de Lucas, Atos, Paulo. Nada mais, nada menos do que os dois maiores escritores do Novo Testamento. E ele ainda pede o outro também, que vai ser um escritor também, que é Marcos. Tudo evangelista. Quando Barnabé e Paulo fizeram a primeira viagem missionária, Marcos foi um assistente. Atos capítulo 13 diz isso. Marcos estava na primeira incursão missionária de Barnabé e Paulo. E aqui é nessa ordem mesmo, porque Barnabé era o líder da missão. Barnabé é o mais maduro, Barnabé é o mais experiente, Barnabé é o que tem a liderança. E estavam então os dois nesta viagem. E Marcos foi como assistente. Mas quando eles deixaram a Panfilha, uma região da Ásia Menor, hoje atualmente Turquia, e seguiram por um caminho perigoso, Marcos decidiu voltar para Jerusalém. E Paulo não aceitou. Paulo, na verdade, tratou isso como uma deserção. Tipo assim, como assim você está alistado no exército e vai largar isso aqui? Não, você é um desertor. Paulo tratou isso como um desertor. Só que quando eles foram para uma segunda viagem, Barnabé queria levar Marcos. E Paulo diz, não. E aí teve um desentendimento. Irmãos, é que o texto da Bíblia não... talvez na tradução da língua portuguesa, a gente não acha que foi um desentendimentinho bobo. Não, irmão. O negócio foi feio mesmo. Eles tiveram um desentendimento, um grande desentendimento. Foi tão grande, irmãos, que Barnabé e Paulo se separaram. Atos 15 fala isso. E Barnabé, então, levou Marcos e prosseguiu numa missão para Chipre. E Paulo e Silas seguiu para uma missão na Síria e na Cilícia. Separaram. E, inclusive, não se fala no texto bíblico se eles fizeram outra viagem juntos. Não tem esta informação sobre Barnabé e Paulo. Mas veja, tem um pregador chamado Henry Emerson Fordsky. Ele tem um sermão que tem o seguinte tema. Esse é o tema do sermão. Nenhum homem precisa seguir
sendo tal como é. Nenhum homem precisa seguir sendo tal como é. Pastor, você não precisa seguir sendo tal como você era há quanto tempo atrás? Principalmente porque o sermão dele é sobre Paulo e Marcos. Marcos era a prova viva disso. Marcos, eu diria assim, Marcos é o nosso alento pastoral. Ele é um alento, é uma inspiração, deve ser para nós pastores. Porque foi o homem que falhou, causou um desentendimento, entretanto, conseguiu recuperar-se. Porque Paulo não ia dizer, Marcos, você me é útil, traga Marcos. Paulo não ia dizer isso se não tivesse já comprovado que Marcos, mesmo voltando para Jerusalém, continuou firme na missão, deu provas do seu chamado, da sua vocação, e talvez até mesmo lamentou por ter abandonado eles. Paulo não ia dizer isso se esse homem não tivesse dado provas do seu chamado. Se ele tivesse, abandonado a fé e falado um monte de Paulo. Não. Marcos é a prova disso, que, de fato, nenhum homem precisa seguir sendo tal como é. Porque nós crescemos, nós amadurecemos. Provavelmente dá para fazer essas lembranças de como você era e quem você é hoje na questão da maturidade. E aqui tem um milagre de Deus, um perdão, uma reconciliação. E muitas vezes nós vamos precisar fazer isso também. Reconciliar. E então, queridos pastores, o versículo que nós lemos, a capa, os livros e os pergaminhos. A capa, o apóstolo Paulo tinha deixado na casa de Carpo. Capa aqui é uma vestimenta. É uma vestimenta própria para o inverno. Tanto que no versículo 21 aqui do capítulo 4 ainda, é o que Paulo pede. Procure vir antes do inverno. Tem a ver com a capa. Porque o inverno rigoroso, muito frio, esse aqui é um objeto que eu preciso para me acalentar. Então, além da sua companhia, Timóteo, traga a capa. Porque a sua companhia acalenta o meu coração. Faz companhia para a minha alma, para o momento que eu estou enfrentando. Mas a capa vai também proteger o meu corpo. E os livros. A palavra usada aqui, irmãos, literalmente é biblos. É Bíblia. Na linguagem grega, essa palavra Bíblia, ela é plural. Na língua portuguesa ela é singular, então porque os livros estão em conjunto, então nós usamos como é singular. Mas essa palavra, a origem dela é plural, livros. Então, esta é a palavra. Paulo quer que traga a Bíblia, traga os livros. Provavelmente aqui, textos contendo o Evangelho e outros já escritos, os textos neotestamentários. Logicamente que nós não estamos falando da totalidade, porque o Novo Testamento está sendo escrito aqui, agora, quando ele diz, traga a capa, os livros e os pergaminhos. Mas aqui é bem provável que seja relatos dos evangelhos sobre a vida de Jesus, já livros nesse contexto. E quando ele diz os pergaminhos aqui também, aí sim já é relacionado às escrituras hebraicas do Antigo Testamento, que os hebreus escreviam em couro de animal, que eram os pergaminhos. Então, ou seja, Paulo quer Bíblia. O que o apóstolo mais queria nos últimos momentos da sua vida, sendo sentenciado à morte, e talvez alguém diria, não tenho tempo mais para nada. O que o apóstolo queria era a Bíblia, ele queria as palavras da vida eterna, o que ele queria era a lâmpada para os seus pés, era a luz para o seu caminho, o que ele queria era a espada de 2 gumes, o livro da qual deve-se meditar de dia e de noite. É isso que Paulo quer. Aleluia. Ele quer Bíblia.
Para concluir aqui, eu queria então responder 3 perguntas aqui que eu mesmo levantei nessa pesquisa. Quem estuda? Onde estuda? E como estuda? Quem estuda? Paulo estuda, irmão. Se Paulo estuda numa cadeia, eu não vou estudar, irmão. Se o homem está preso e sentenciado à morte, está estudando, está pedindo, traga livros. Eu que tenho tudo isso aqui, irmãos, eu estou impressionado até agora com essa palavra do pastor Levino. Eu tenho tudo isso aqui na minha mão e eu não estudo. Irmão, quem estuda? Paulo estuda. Lucas estuda, que está lá com ele. É bom estudar na companhia de alguém, né, pastor Levino? É bom demais estudar na companhia de alguém, sentar, conversar, perguntar, aprender. Irmão, Lucas estuda. Quem estuda? Marcos? Marcos estuda. Timóteo? Eu, você, nós devemos estudar, irmãos. Nós devemos estudar. Onde estuda? Em casa. Em casa eu estudo. Eu leio a Bíblia, eu abro a Bíblia todos os dias para ler e eu estudo lá em casa. E eu choro lendo a palavra porque, meu Deus, essa palavra é tão poderosa. Tua palavra é tão transformadora. Então eu estudo aonde, irmão? Eu estudo em casa. Eu medito na palavra. Meditação na cultura oriental. Esvazia sua mente, conecte-se com o universo, toque os dedos, cruze as pernas, queime incenso, coloque uma musiquinha e transcende, conecte com o universo. Isso está na moda aí, na yoga, na cultura zen. Como que um pastor estuda? Esvaziar a mente também. É o único princípio que é igual. Esvazia a mente também. Esquece, pastor, os boletos, esquece as visitas, esquece a correria, esquece que você tem que fazer um monte de coisa, esquece o trabalho, esquece tudo o que você tem que fazer naquele dia. Esvazia a mente, pastor. Esvazia a mente, deixa a mente vazia, mas automaticamente e na mesma hora, não deixe nem um segundo vazia, na mesma hora, encha da palavra de Deus. É assim que nós meditamos. E nada mais ocupa a sua mente. Você não tem nenhuma preocupação mais. Esquece as visitas, esquece o sermão, esquece que você tem que pregar, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nada mais ocupa a sua mente, a não ser a poderosa e transformadora palavra de Deus. Oh, desafio, né? Oh, desafio. Na época da mente acelerada, que não consegue ficar um minuto sem pensar, um monte de coisa ao mesmo tempo. Deus te chama, é hora, meu filho. Larga todo tipo de pensamento e enche só da minha. Isso é meditação, irmãos. Medita na palavra de Deus. Onde eu estudo na igreja também. Em casa, primeiramente. Em casa eu estudo com a minha esposa, eu sento na mesa e estudo com eles, com os meus filhos. Meus filhos têm plano de leitura da Bíblia, eu converso com eles sobre a leitura bíblica. E aí na igreja. Porque senão eu vou para a igreja e meus filhos digam, meu pai estuda a Bíblia aqui. Lá em casa eu nunca vi. Aqui ele estuda a Bíblia, ele dá até aula aqui. Então eu estudo Bíblia lá em casa, eu estudo Bíblia na igreja, eu estudo Bíblia no seminário. Se tiver de fazer um curso para aperfeiçoar algum assunto, eu estudo. Se tiver de fazer um curso ministerial, um aperfeiçoamento, uma atualização, eu estudo. Uma pós-graduação, eu estudo. E tudo isso é aprendizado, é conhecimento. E tudo isso eu trago a Deus, diante de Deus. Isso não pode causar orgulho, porque quem aprende, quem está aprendendo, o conhecimento não pode ser ferramenta para ferir os outros, para atacar os outros. Não, o conhecimento tem que ser ferramenta de humilhação. O conhecimento é para você se humilhar, é para você dizer que no universo de aprendizado você sabe alguma coisa.
E você pode servir alguém com aquilo. Então, quem está estudando para ter diplomas, para ter certificados, ou para achar que é alguma coisa a mais do que o outro, está errado. Está errado, você tem que estudar como uma ferramenta de serviço, de adoração. Então, eu estudo em todo lugar. E se eu estiver preso, eu estudo também. Porque esta é uma ferramenta de humilhação, de serviço. De serviço. Em um dos nossos encontros lá, né, o pastor Levino diz que está anotando aqui os pregadores. Eu estou anotando os pregadores já tem tempo aqui, pastor Levino. No Éden, eu estou observando os pregadores já tem... Numa dos nossos Édens, lá no norte, né, o pastor Marcos Duarte falou que, em uma das palavras dele lá, ele disse que hoje, né, fazendo essa leitura do hoje, do momento, que muitas pessoas, eles gostam mais do certificado do que da sala de aula. Verdade. Porque se você gosta mais do certificado do que da sala de aula, você vai ter de tudo para ter uma mente bem ruim e começar a querer ser melhor mais do que outra pessoa. Mas se você gosta mais da sala de aula, você entendeu o processo. Sua mente é boa. Você é saudável. Porque você vai se colocar como servo. Estou aprendendo aqui para servir. Para servir o meu Deus, para servir os meus irmãos. Como estuda, irmão? Então, hoje nós estamos no mundo das especializações. Esses dias eu estava procurando algumas especializações, pastores. Eu encontrei uma especialização em cartas pedrinas. Pós-graduação em cartas pedrinas. Ou seja, uma faculdade fez uma pós-graduação de um homem que era considerado iletrado e inculto. Tem especialização de tudo quanto é jeito. Tem curso de tudo quanto é jeito. Então, você tem que saber como estudar. É preciso você ter filtro, é preciso você... Não é tudo que você aprende que tem a ver com a sua prática, é conhecimento. E aí o filtro de praticar aquilo que você está aprendendo, o Espírito Santo nos concede. Então estuda sempre com humildade, com o coração quebrantado, com o espírito de servo. Estude sempre, aprenda bastante, se especialize, faça mestrado, doutorados, avance, isso é excelente. E eu vejo isso nos pastores da nossa igreja. Vários pastores fizeram mestrados, alguns doutorados, e eu vejo isso nesses homens. Um coração servo, um coração humilde, quebrantado. Isso é muito bom, irmãos, de ver. A leitura da Bíblia é muito importante. Nós precisamos ler, estudar, meditar. E Deus ele tem nos aperfeiçoado nisso como igreja. Deus tem nos aperfeiçoado nisso, nos despertado nisso como igreja. Mas tão importante é esse despertamento. Mente boa, mente cultivada, mente amadurecida, mente educada, desenvolvida. Isso vai fazer toda a diferença para o caminho que nós estamos seguindo. Peço que você fique em pé. E nós vamos então ter esse momento de oração. Eu gostaria então, irmãos, de fazer uma oração nesse sentido do companheirismo. Então, se você puder, eu acredito que não vai demorar muito não, vai ser uns 5 minutinhos, você sair do seu lugar e procurar um pastor que não é da sua região, ou talvez ele está até do seu lado. E aí você vai anotar o nome dele para ter uma semana de oração com essa pessoa. Não pode ser da sua região, tem que ser alguém que seja de outra região. Anote o nome dele, pega o número do telefone dele. Se você não tem o número do telefone dele, pega o número do telefone dele. Pega o número do telefone dele. Anota aí. Você vai orar uma semana por ele.
Você vai orar uma semana por ele, ele vai orar uma semana por você. Ó, o pastor Luiz Salvini ali. Alguém vai até o pastor Luiz Salvini? Ó. Não deixe ninguém sozinho nessa. Vocês vão conversar, vocês vão trocar ideias, vocês vão orar juntos. Conversa boa, hein? Conversa boa, conversa de bênção, palavra de bênção. Cadê meu irmão Tom? Vem aqui, Tom, vou orar contigo. Vou adotar o Tom então essa semana e o Tom ora por mim também essa semana. Pai Celestial, aqui está o meu irmão, o pastor Tom. Eu agradeço ao Senhor pela vida dele, pelo ministério, pela família dele. Graça, misericórdia sobre a vida do teu filho. Livra ele de todo mal, dê sabedoria, proteja a família dele. A mente dele, Pai, que esteja cultivada, desenvolvida, amadurecida, para a tua glória, para o teu louvor, Pai. Em nome de Jesus. Que ele, Pai, possa cada dia desenvolver o ministério dele, para a glória e para a honra e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Que coisa. Aleluia. Obrigado, Senhor.